cuidadora de família. Não, melhor, cuidadora da sua própria família. Você já fez isso? Pessoas lindas, tudo bem com vocês? Deixa eu te perguntar, você já teve a experiência de cuidar de algum familiar, de alguém seu? Eu tenho muitas cuidadoras que já passaram por mim ou que começaram comigo, algumas estão comigo e que a sua primeira experiência como cuidadora foi na própria família. Como que é essa relação? Como é esse cuidado, né? Eu tive a oportunidade de passar um tempo como cuidadora da minha avózinha. A bichinha era brava, rapaz, era difícil ser cuidadora da minha avó. Porque a minha avó era daquelas que ela queria fazer as coisas na hora dela, do jeito dela. Você fala, vozinha, vamos tomar um banho, vó. Tá na hora de tomar um banho, né? Eu não quero tomar banho, não. Tô cagada. Ela falava desse jeito pra gente. E aí, como é vó, a gente fica meio cismada, assim, né? Vixe, Maria, a gente, será que... Porque quando é nosso pacientinho lá, aquela relação estritamente profissional, a gente vai desenvolvendo as técnicas, uns macetes e tal, que é mais fácil de colocar em prática. Mas isso na família não funciona do mesmo jeito. Eu aprendi isso na prática com a minha avó, porque eu tenho muita autoridade assim no meu trabalho para fazer o que eu preciso fazer e eu peguei as manhas, mesmo que o paciente é lúcido, resolvido, tal, consegui pegar o jeitinho assim para fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, tal. Eita, mas com a minha avó isso não era muito fácil não, minha gente. Não era. E como que deve ser essa postura? O que um cuidador que começa ou que em algum momento precisa trabalhar ali com a própria família, às vezes uma avó, um avô, uma mãe, uma tia próxima. Qual deve ser os cuidados que a gente deve levar em consideração? O que a gente precisa ter em mente com relação a isso? Olha, algumas coisas eu pontuei aqui que eu gostaria de passar para vocês. Qualquer coisa você pode deixar os seus comentários aí, ajudar a melhorar esse tema, tá? Uma coisa que eu entendi ser importante quando o cuidado é para um familiar é com relação à fragilidade emocional. Quando é alguém nosso, o abatimento emocional ele é num outro nível. Eu imagino que quando você tem que cuidar, por exemplo, de um pai, de uma mãe, alguém que você tem uma relação afetiva muito forte, tanto boa quanto ruim, né? Às vezes é uma pessoa, um familiar ali que você agora tem que cuidar, mas que você sempre teve uma relação muito difícil, ou é alguém que você ama muito. De qualquer forma, quando existem emoções muito fortes envolvidas, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Se essas emoções são negativas, por exemplo, se você está cuidando de uma pessoa que as suas relações sempre foi muito complicada, muito difícil, você vai ter que tomar muito cuidado para nesse momento conseguir ter uma postura serena, responsável, tranquila, não passar uma carga emocional muito ruim exatamente no momento em que aquela pessoa está tanto precisando de você, né? E se você aceitou cuidar, seja lá por que razão for, eu imagino que você se sente competente para isso de alguma forma. Então, é importante levar em consideração de que existe uma fragilidade emocional que você não teria se fosse uma pessoa estranha, ou seria diferente, na verdade, né? Então você precisa manter as suas emoções em guarda, você precisa tomar cuidado com as suas emoções, tanto aquelas que são consideradas mais positivas quanto as negativas. Se for uma pessoa que você sempre teve uma relação muito próxima, você pode ter uma descarga emocional muito abatida, muito triste, você pode sofrer muito ali,
né? E isso pode causar um desgaste emocional muito grande também para a pessoa que está sendo cuidada. Imagine assim, imagine que você está cuidando da sua mãe. E o nosso primeiro exemplo é que essa foi uma mãe muito distante, uma mãe muito ausente, uma mãe muito dura, e você sempre teve uma relação muito difícil com essa mãe, e agora a sua mãezinha tá com câncer em fase terminal e você é a pessoa que tá cuidando dela. Pensa comigo. Esse é o momento de você, tipo, descontar todas as raivas que a sua mãe te fez ao longo de toda a vida? Esse é momento de você jogar, lavar roupa suja? Tá vendo, mãe? Tá vendo? Vem quando o mundo gira, né? As pessoas gostam muito de frases desse tipo, né? Eu sou o mundo dá voltas. E olha só, a senhora dependendo de mim agora, não é mesmo? Pelo amor de Deus, isso faria de você uma pessoa horrível. Uma pessoa péssima, né? Também não é um momento para ignorar situações, para ignorar os sentimentos, entendeu? Não é. Então eu imagino que situações, momentos como esse seriam excelentes para repensar a vida, sabe? Seriam excelentes momentos ou excelentes oportunidades para se perdoar, ser perdoado, para desenvolver paz, leveza, amor, empatia, sabe? Agora vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que seja a sua mãezinha, aquela pessoa linda, maravilhosa, que você admira, que você ama tudo, a melhor pessoa do mundo na sua vida, e que, sabe, aquela mãe que você pensa assim, cara, que vai ser de mim sem essa pessoa? E aí você vê lá a sua mãezinha com câncer, as expectativas são péssimas e não sai da sua cabeça que ela vai morrer e que você vai perder a pessoa que você ama tanto. E aí você vai cuidar dela e chora e fala coisas negativas e tá sempre acabada e triste, mais do que a pobrezinha da paciente. Ruim também. Ruim, é péssimo também, entendeu? Então, uma postura, esse é um bom momento para que vocês vivam de forma positiva, para que aproveitem os melhores momentos, para que você, como a cuidadora dela naquele momento, consiga passar leveza, consiga passar paz, e para que esses momentos, se forem os últimos, sejam momentos em que a sua companhia trouxe paz, trouxe aconchego, trouxe leveza. E para que isso aconteça, você precisa ser capaz de trabalhar suas emoções, de ser forte. Isso é uma das coisas, né? Uma outra coisa que eu acredito ser muito importante de se ter em mente quando o cuidado é para alguém da família é com relação à construção de bases, sabe, de conceitos. É mais fácil quando é com estranhos, porque isso não só do nosso ponto de vista, mas também do ponto de vista do paciente para conosco. Você entende? Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Você tem um pai que sempre foi extremamente conservador, com aquelas ideias, sabe, bem patriarcal, e aquele negócio assim onde ele tem a última voz, ele fala, todo mundo fica quieto, todo mundo ouve, obedece, mesmo que não concorde. E aí, sabe, são conceitos e fundamentos construídos em prol e em volta daquele indivíduo e por aquele indivíduo. E aí ele fica velhinho, ou ele tem um problema de saúde grave e tal. E de repente você, uma filha, ou a esposa, ou uma neta, um neto, você vai ser o cuidador daquele indivíduo. Ele sabe que você sabe, que ninguém nunca viu ele pelado, por exemplo. Isso é algo construído na família de vocês. Vovô ninguém nunca viu nu.
E aí, de repente, chega um momento em que alguém tem que limpar o bumbumzinho dele. Você consegue entender que isso pra ele é algo muito grande e complicado? Parece ser bobagem pra você. Mas pra ele isso é algo sério, entendeu? Se fosse um técnico de enfermagem, um médico, um cuidador estranho, uma pessoa de fora, talvez fosse mais fácil desconstruir esses conceitos e trabalhar isso com mais leveza. Mas ter alguém da família fazendo isso é um pouco mais complicado em alguns casos. E se eu sou a cuidadora neste momento, eu preciso levar isso em consideração. A minha vozinha, por exemplo, que, como eu disse, eu tive a oportunidade de cuidar em algum tempo da minha vida, e quando eu cuidei dela, ela ainda andava, minha avó faleceu nesse ano também, a minha vozinha com um infarto fulminante, mas ela era muito lúcida. A minha avó tinha uma cabeça maravilhosa, boa até demais, na minha opinião, podia ser um pouquinho menos boa, mas a bichinha tem uma cabeça muito boa. O que atrapalhou a minha vozinha, como ela sempre disse, eram as perninhas, porque as perninhas não facilitavam a vida, não deixava ela render serviço mais, ela não conseguia, ela sentia muita dor nos joelhos, as perninhas foram ficando impossíveis. Então, muita coisa ela passou a ter muita dificuldade para fazer uma comida, tomar um banho, era tudo muito difícil para ela por conta das perninhas, mas vai ajudar a minha avó, dar banho, limpar a bundinha da minha avó, capaz. Eu imagino que o Senhor, na sua infinita misericórdia, permitiu que ela fosse, antes de chegar nesta condição específica, onde ela teria que ter a sua bundinha limpa por alguém da família. Minha avó não dava bem com isso, não. Mas você percebe que em algumas situações isso precisa ser feito. Você chega numa condição em que isso é necessário. O que eu imagino que é importante nessa questão da construção ou desconstrução de conceitos, de fundamentos estabelecidos pelo indivíduo que está sendo cuidado, por aquela família e tudo mais, nesses momentos de debilidade. Gente, a palavra de ordem é respeito. Respeito, sabe? Não invade demais, não força demais, nada de sermões, nada de falação, sabe? Nesses momentos, os mais novos se acham no direito de incutir uma série de sermões, de lições de vida na cabeça dos indivíduos. Não funciona, só magoa, só irrita. O que funciona é respeito e demonstração sincera, genuína de amor, sabe? É a pessoa perceber que você está ali de forma completamente respeitosa e por amor a ele. E aí, com jeitinho, com carinho, com criatividade, você vai conseguindo avançar e conseguindo situações, conseguindo atender de forma mais satisfatória, de forma mais tranquila. Eu sou muito mais a favor, em algumas situações, como no caso da minha vozinha, por exemplo, se ela batia o pé, não vou tomar banho, deixo ela fedidinha. Sou muito mais a favor disso do que pegar ela à força ou ter aquela briga, aquela situação desrespeitosa para convencê-la a tomar banho, entendeu? Então, assim, ou eu consigo fazer isso com respeito, com jeitinho, com criatividade, ou eu prefiro deixar ela sujinha. Naquele dia ela vai ficar dormir sem, entendeu? E talvez isso até seja um bom argumento para mim no outro dia. Eu, como ela tinha uma cabecinha muito boa, com isso eu conseguia convencê-la com uma certa criatividade, com jeitinho, com amor e carinho, entendeu? Mas não, com desrespeito não, com forçando a amizade, com... Não. Eu sempre trabalho a ideia de me colocar no lugar, sabe? Não é porque eu fiquei velhinho, porque eu fiquei debilitado, porque eu fiquei
dependente de você que você vai atropelar os meus conceitos, meus fundamentos, as minhas emoções, uma vida inteira de construção em troca das suas, assim. Eu acho isso completamente errado, sabe? Quando a pessoa perde completamente a lucidez, eu ainda consigo desenvolver algumas técnicas com mais segurança, com mais facilidade, sem agredir a saúde emocional desse indivíduo. Mas quando o paciente é lúcido, quando aquela pessoa é lúcida, ela está com as suas capacidades mentais no lugar, isso chega a ser uma aberração. Não pode, tá? Beleza. Outra coisa que eu imagino que é importante a gente trabalhar nesta questão específica é uma conduta profissional. Mesmo que você esteja atendendo um familiar, mesmo que você esteja atendendo alguém seu, algumas coisas precisam ser, se você está sendo o cuidador daquele indivíduo, algumas coisas precisam ser levadas a sério como um profissional. Quer ver um exemplo disso? É horários, né? Então, se você está atendendo alguém, se você está cuidando de alguém, muito provavelmente esse alguém precisa cumprir horários e você precisa ser profissional nisso. Horários de medicamento, horários de atendimento, tratamentos e horários. Rotina, alimentação, uma pessoa dependente de cuidados, muito provavelmente precisa ter uma rotina mais cuidadosa de alimentação, de hidratação, do que uma pessoa que está vivendo aí a sua vida normal de saúde. A gente, quando está bem, né, a gente está dentro de um período saudável da vida, a gente se sente no direito de relaxar em algumas situações. Vou comer completamente fora de hora, vou comer uma besteira hoje. Beleza, mas quando tem uma pessoinha debilitada, dependendo da gente, eu preciso levar em consideração de que, no caso dela, isso precisa ser levado a sério. Então, eu preciso ter uma postura profissional em alguns sentidos, com horário, com higiene, com a discrição, né? Uma coisa que, como cuidadora, eu preciso desenvolver é essa conduta discreta. Eu protejo e cuido da intimidade, das necessidades daquele indivíduo naquele momento. E como cuidadora de alguém da família, é importante que eu também adquira uma postura assim. Quer dizer, eu não vou ficar falando das intimidades, na necessidade, dos problemas e das coisas que eu faço ou deixo de fazer. Desnecessário. Então, é uma conduta profissional que seria importante desenvolver mesmo estando cuidando de alguém da família. E por fim, a última orientação aqui que eu encontro para mim, que eu acho que seria interessante passar para vocês no cuidado com o familiar, é que especificamente trabalhando com o familiar, eu preciso ter paciência. Tá? A gente tem muito mais facilidade de trabalhar paciência com estranhos. É muito mais fácil enxergar profissional, trabalho, paciência vem embutida, sabe? Aí se você está cuidando de um familiar, e principalmente se você está cuidando de um familiar e não é remunerada para isso, você não ganha para isso, né? Vamos supor que você está cuidando aí da sua mãezinha, da sua avó, do seu vozinho, de uma tia, e você está fazendo isso por carinho, por amor, tal, ou porque fizeram a votação em família e você caiu lá, e seja lá qual for o motivo, você não está ganhando para isso, você não está recebendo para isso, não é trabalho profissional, muito pelo contrário, você faz, você doa tempo e tal, mas não está ganhando nada com isso. É muito fácil a gente desconsiderar a importância
de ter paciência. E, gente, cuidado é cuidado. Ser cuidador é coisa séria, sendo da família ou não sendo da família. Requisito básico de qualquer cuidadora é paciência. Se você não dá conta, deixe claro isso para as pessoas. Agora, se você não tem escolha, porque ser cuidadora de família às vezes tem isso, né? Você não tem escolha. Você pode ser que você seja a única filha, por exemplo. Não tem, ou você é a única filha que pode cuidar. Cara, você vai ter que fazer uma terapia. Ah, vai fazer uma terapia, arruma uma forma, tem que ter paciência. E uma forma de, na minha opinião, trabalhar a cabeça é pensar na rotatividade da vida, sabe? Uma hora sou eu no lugar, entendeu? Vai chegar uma hora que talvez eu esteja nas mesmas condições. E aí, eu não gostaria de ser cuidada por uma cavala velha. Uma pessoa ignorante, sem educação, impaciente, intolerante, que qualquer coisa tá aos berros, tá aos gritos e fala o que vem na cabeça. Eu falo para os meus filhos aqui, eu vou ser uma velhinha que muito provavelmente vai desenvolver Alzheimer e vai ser chata. Porque eu já sou invocada nova. Imagine eu velhinha, coitado dos meus filhos, Jesus. Mas eu espero mesmo do fundo do meu coração que os meus filhinhos sejam pacientes comigo. E por isso eu sou paciente com as pessoas à minha volta e eu procuro desenvolver paciência com eles. Porque eu não... É ilógico, irracional, ignorante e feio você dar para uma pessoa uma coisa e desejar outra de volta para você. E não venha com essa de que ela merece, porque isso é uma interpretação meio complicada. Quem é que garante que alguém não vai dizer que você merece também? Entendeu? Então, assim, o mais sensato, o mais bonito a se fazer é que você escolha trabalhar o seu coraçãozinho, a sua mente, para que naquele momento em que aquela pessoa está passando por essa dificuldade, está precisando de você, dependendo dos seus cuidados, para que nesse momento você seja capaz de ser altruísta, para que você seja capaz de ser melhor do que esperam que você seja, talvez. Esse é o momento de você ser capaz de provar que é boa, né? E aí, em algumas situações, como no caso de algumas cuidadorinhas minhas aqui, é um excelente momento para descobrir que você tem um dom e que você tem uma facilidade nessa área e você vai ser uma profissional maravilhosa, vai conseguir um espaço já com experiência garantida, porque se você aprendeu dentro de casa, rapaz, você já vem com um treinamento top de linha. Aí é só dar uma afinada no esquema, entendeu? Então é isso, eu espero que de alguma forma tenha ajudado. Se você tem passado por alguma situação assim, em que você é a cuidadora de algum familiar, eu espero mesmo do mais profundo do meu coração que, por mais que seja um momento complicado, seja um momento cansativo até, difícil, que seja um momento de grandes experiências, que seja um momento de estreitamento de relações, um momento de paz, de construção, de aconchego, de amor, de empatia, de treino, de aprendizado, e que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Fiquem com